Olá, hoje é segunda-feira, 26 de dezembro de 2022, passou o Natal. Então, eu tenho que desejar a você que essa festa dessa semana, que prolonga o Natal, seja muito feliz e depois o ano de 2023 e todos os anos que vierem pela frente. Quero aproveitar esse momento de pausa, de festa, para lhe desejar o melhor que for possível, principalmente nas difíceis condições pelas quais nós estamos passando no Brasil. Eu estou há uma semana sem gravar, porque nós estávamos em viagem permanente. Agora deu uma parada, estou aqui num hotel em Campina Grande, diante da foto do grande cartão postal de Campina Grande, que é o Açude Velho, no qual eu filmei, inclusive, dizendo uma tradução de meu amigo Astir Basílio, que foi criado aqui em Campina Grande, de um poema maravilhoso sobre Leningrado, de Osip Mandelstam, que eu considero a melhor visão de um estrangeiro sobre aquilo que eu sinto por Campina Grande, onde eu não nasci, mas onde eu passei anos de iniciações na minha vida. Eu quero dizer que hoje eu vou gravar, apesar de não ter aqui a camisa social normal, estou de camisa polo e estou com dificuldade porque estou sem microfone, mas a partir de amanhã eu vou comprar em Campina Grande um microfone para gravar para você, mas vou fazer o possível para não deixá-lo pagão, né? Nessa saída do Natal, que eu considero a grande festa, porque para mim o maior milagre divino é o milagre da concepção e do nascimento, que é comemorado no Natal. O Natal é a comemoração do nascimento de Cristo, mas é, sobretudo, a celebração do milagre da reprodução da vida animal e da vida humana. Hoje nós temos assuntos políticos a tratar, né? A última semana do ano está começando, o ano termina no domingo já é 2023, vai ter a posse do Lula, aí o Bolsonaro, ex-presidente em atividade, vai ficar só sendo ex-presidente, e o Lula, presidente eleito, presidente. E um assunto que eu selecionei, que é o assunto que mais me comoveu, me cativou, foi o assunto da interrupção pela Polícia Federal de um atentado terrorista de um bolsonarista chamado George Washington de Souza. George Washington, imagina, o grande patrono da democracia americana, o construtor da independência dos Estados Unidos em relação ao Reino Unido, né? E também da democracia que passou a vigorar a partir de fundamentos de uma Constituição feita pelos chamados pais fundadores da democracia americana. George Washington Lopes, o bolsonarista, ao contrário daquele que inspirou os seus pais a lhe darem esse nome, George Washington Lopes, George Washington Souza, realmente um bolsonarista de raiz. Eu vou chegar nesse assunto, o que é que o Bolsonaro tem a ver com isso? Nesse caso, inspiração também. De qualquer maneira, para você ficar sabendo, esse senhor pôs uma bomba num caminhão-tanque cheio de derivados de petróleo, e a intenção era fazer um atentado mortal, matar. Felizmente, o motorista do caminhão, que eu faço questão de ler aqui o nome, Jefferson Henrique da Silveira, foi vistoriar o caminhão e descobriu uma caixa de papelão, e dentro da caixa a bomba pronta para explodir. Ele tirou a bomba com muita cautela, pôs no chão, conforme contou a polícia, e evitou o atentado. Ao evitar o atentado, ele salvou vidas e salvou o país de uma grande confusão. Um atentado em Brasília, na capital federal, um atentado político, um atentado golpista,
promovendo um golpe militar para interromper o processo democrático que se completa com a posse do presidente eleito, agora futuramente presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse atentado era não apenas uma violência grupal, morte de várias... um serial killer, como se diz lá nos Estados Unidos, a pátria do George Washington original, né? Mas também uma coisa simbólica, né? Que poderia levar o Brasil à convulsão, e graças a Deus isso não aconteceu. Aliás, o que eu queria falar desde o começo é que esse atentado é claramente inspirado em Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro era um grevista agitador no Exército, não tinha nada de um oficial sério, não, um capitão, e planejou, junto com outro colega, um capitão Fábio, uma série de atentados à bomba para chamar atenção para os baixos soldos que eles dois achavam que o Exército pagava à época. Os atentados foram interrompidos graças a uma reportagem da revista Veja, feita pela repórter Cássia Maria, que tinha feito o contato de Bolsonaro com a revista quando ele publicou um artigo reclamando exatamente do soldo. Então, esse atentado é um atentado duplamente covarde. Covarde porque atinge pessoas que os seus criadores, os seus autores, nem sabem quem são e que não foram escolhidas, não foram indicadas a êxito, né? E covarde porque eles não tiveram um mínimo de competência para fazer o atentado funcionar. Felizmente, a Polícia Federal prendeu esse senhor George Washington, que agora a polícia descobriu que ele tem um parceiro chamado Alain Diego dos Santos. Esse senhor Jorge está na Papuda, o presídio de Brasília, que é lugar para gente como ele. E ele repete o Bolsonaro anos depois, e Bolsonaro, que mereceu do penúltimo presidente da ditadura militar, Ernesto Geisel, general Ernesto Geisel, a definição de mal militar, exatamente porque foi julgado e foi absolvido por absoluta burrice do Superior Tribunal Militar, e agora chegou à presidência da República, passou 4 anos demolindo o Estado brasileiro e a administração pública federal e se vindo dizendo... Esse sujeito, por exemplo, ele é dono de vários postos de gasolina, mas ninguém sabe a origem dele. Em 9 estados da região norte do país, da Amazônia ali. Ele foi pilhado com um arsenal de armas modernas e bastante letais, no valor total de R$174 mil, o que dá uma ideia de que ele foi financiado e que a Polícia Federal precisa descobrir quem são os terroristas que o financiaram, e financiaram também os outros terroristas, né, que querem destruir a democracia no Brasil. Nesta segunda-feira, tem a notícia de que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mandou prender um bolsonarista muito conhecido, chamado Oswaldo Eustáquio, e o seu sócio, né, Bismarck Fugaza, que são acusados de não cumprirem as obrigações que têm como condenados e que têm que cumprir prisão domiciliar. Não cumpriram e agora foram presos. Não foram presos ainda, foi decretada a prisão deles. A Polícia Federal está à sua procura, né? Eu quero também chamar a sua atenção para o novo governo, para o PT, para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Como você sabe, aos domingos eu publico um artigo semanal, né, no Antagonista. O deste domingo chama-se Vingança Não, por favor. Então eu conto vários fatos históricos de políticos sérios, democráticos, que se aliaram
ao longo da vida com ex-adversários e foram ou não bem-sucedidos, não interessa. O que interessa é que vingança não é uma política correta numa democracia. E eu chamo a atenção para o fato de que Michel Temer não estava na diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, da chapa vencedora, porque é acusado de ter sido golpista. Não foi. Michel Temer foi eleito. Os mesmos eleitores que votaram em Dilma Rousseff, do PT, votaram nele. A Dilma teve impedimento, impeachment no Congresso, e o Temer, como vice-presidente, seu sucessor natural, a substituiu. Não é golpista. E esse é um primeiro gesto de vingança simbólico, não tem importância política, mas tem importância simbólica, que mostra que há um sentimento de vingança em relação ao governo Dilma. Dilma caiu porque ela fez um governo péssimo. O Lula viveu na bonança nos seus 2 governos e a Dilma foi eleita para 2 mandatos, mas só cumpriu um mandato e meio, o outro meio mandato foi cumprido pelo Temer. E agora o PT está querendo resgatar a herança da Dilma. Ou seja, nos colocar todos de volta ao péssimo momento financeiro em que a Dilma nos enterrou com a sua sabida, notória incompetência. Uma outra forma de vingança é uma vingança que nos atinge também, que é, por exemplo, nomear um governo todo do PT para dar a impressão de que o Lula foi condenado por uma injustiça. Não, o Lula não foi condenado por injustiça nenhuma, não foi inocentado, mas ganhou licitamente a eleição e vai tomar posse licitamente. Só que eu quero dizer o seguinte, não é hora de Lula ir para a presidência querendo se vingar de quem o pôs na cadeia, elegendo para isso o juiz Sérgio Moro e outras pessoas, né? E levando para o governo gente de comprovada incompetência, como é o caso de Fernando Haddad na economia, a Aloysio Mercadante Oliva na Petrobras, etc. É um governo que cheira a vingança. E eu citei fatos que mostram a aliança desse governo com o governo decadente que está sendo substituído e que perdeu a eleição, fica notória na manutenção do orçamento secreto, no aumento absurdo para R$46 mil por mês, de 39 para 46, para o presidente da República, membros do Supremo Tribunal Federal, parlamentares, a tal da gastança, né? O PEC da gastança, para deixar gastar dinheiro à toa, né? E, sobretudo, a negação em relação à frente ampla, que devia se tornar amplíssima e terminou se resumindo a PT, PSB e outros gatos pingados. E eu, a respeito desses fatos, eu concluo o meu artigo, Vingança Não, por favor, e eu vou pedir licença para você, aproveitando para ler aqui. Diante de tais fatos que eu citei aqui, nefastos, resta a esperança que a divisão do país, refletida nas votações dos candidatos a presidente, sirva de alerta contra abusos repetitivos e insuportáveis. O povo brasileiro não suporta mais farsas e avanços absurdos de assaltos ao erário, seja em arrombamento dos cofres da viúva, seja no aumento da dívida pública para sustentar sombra, água fresca e luxo nos palácios da ostentação de uma casta indiferente, insensível e insaciável. A história já deu várias demonstrações de que quando a situação chega a esses extremos, uma explosão pode se tornar inevitável. É melhor criar juízo e consertar, viu, do que ficar fazendo esse tipo de tentativa de vingança. Nesses dias eu tenho passado por momentos muito trágicos e eu quero relatar a vocês. Minha amiga Nelly da Pion, que eu conheço desde os meus 16 anos, e que era acadêmica na Academia Brasileira de Letras, morreu em Lisboa. O seu corpo foi embalsamado e transportado para o Rio de Janeiro, onde será velado na Academia, no Rio de Janeiro, de quinta-feira, né, próxima.
a partir de quinta-feira próxima e depois lá será sepultada. Eu tenho pela Nélida um respeito, um afeto muito grande. Esse afeto se estende à minha família. Minha família tem uma relação a Isabel, o Arthur, tem uma relação muito afetiva, muito próxima com a Nélida. Também tínhamos uma relação magnífica com Miguel Vinícius Guarnieri, que morreu na véspera de Natal. Ou melhor, ele desencarnou porque ele era espírita, e era filho do grande Euríclides Formiga, um gênio que tinha uma memória absurda e que foi o responsável por eu ser jornalista, por eu estar aqui como comunicador. Um comunicador que não é imparcial, é independente. Não é imparcial, sou do lado do cidadão, daquele que paga as contas, e que vive escorchado pela casta indiferente, né? E, por fim, do meu amigo Carlinhos Brito, um grande jornalista, um jornalista engraçado, bem-humorado. Eu gostaria muito de ter o humor dele, e nós o perdemos aí para a indesejada das gentes nessa véspera do Natal, né? Eu queria deixar aqui o meu preito de gratidão e de luto a esses queridos amigos que foram nessa época de renascimento, né? E deixar um convite para que você acompanhe a entrevista de Cláudio Dantas, o diretor de jornalismo do Antagonista, no meu canal do YouTube, aqui, José Neumann de Pinto, e também o belíssimo Dois Dedos de Prosa, com Astier Basílio, falando dos grandes poetas russos, principalmente de Ossip Mandelstam e de Vladimir Mayakovsky. Vou ficando por aqui, prometendo a você talvez um vídeo mais encorpado amanhã, principalmente na questão do som. Eu vou adquirir um microfone numa casa especializada para evitar que você fique aí tendo que mudar o volume do seu computador. Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!